estarmos aqui mais uma vez, continuando as nossas lindas histórias da Bíblia, da Palavra de Deus. E hoje nós vamos estar falando sobre uma lição muito importante. Desde pequenino, desde pequeno, assim como vocês, assim como eu, minha mãe me levava sempre à casa do Senhor, desde quando eu nasci. A minha mãe se preocupava comigo. Contava as histórias da Bíblia, me ensinava a orar, estava sempre presente comigo. E a minha mãe, desde pequena, ela sempre se preocupou em nos ensinar, para mim e para os meus irmãos, as coisas de Deus. O quão importante é ir à casa do Senhor, o quão importante é amar o nosso próximo e o quão importante é poder ajudar o nosso próximo. E isso tudo a gente aprende aqui, na Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. É nossa regra de fé, de prática. Aqui nós temos várias instruções. Para quando está triste, para quando está feliz, para quando tem um coração agradecido, ou para quando está doente, para quando está precisando de uma orientação, para quando for viajar. Enfim, Palavra de Deus escrita há muito tempo atrás, mas ela é viva, ela é eficaz e nos ensina até hoje como nós devemos andar, como nós devemos nos comportar diante das pessoas, com a gente mesmo e principalmente com as coisas de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a nós mesmos. Sabe por quê? A maior prova do amor de Deus foi Jesus, que veio, distribuiu amor, ajudou muitas pessoas, fez curas, milagres. Só que muitas pessoas não queriam Jesus, tanto que eles tramaram. Jesus morreu. Mas isso não porque as pessoas quiseram, porque era plano de Deus para mim e para você, para que nós fôssemos salvos dos nossos pecados. E confessando a Jesus os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado, nos trazer a justiça, nos trazer a graça, a salvação. E é esse Jesus que a gente louva todos os dias. É esse Jesus que nós devemos ter sempre um coração agradecido. E a gente aprende essas coisas na palavra de Deus. E tem uma música que fala assim: a palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando todos pensam que está morta, quando todos pensam que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. Vai nascendo, brotando e crescendo. E é essa palavra que cresce no meu coração, que cresce no seu coração, que a gente pede que em nome de Jesus ela permaneça e frutifique. Então vamos fechar os nossos olhinhos e vamos conversar com Deus para a gente prosseguir com a nossa lição de hoje. Vamos lá? Mãozinha no coração. Querido Pai, obrigado pela tua presença maravilhosa conosco. Obrigado porque o Senhor nos tem guardado e protegido, livrado de todo mal. Abençoe a nossa família, abençoe a nossa casa, abençoe o nosso trabalho. Traz a Deus a providência que tanto nós precisamos, seja material, seja financeira, mas também, ó Deus, a espiritual. Precisamos de Ti e reconhecemos que sem o Senhor nós não somos nada. E que em nome de Jesus o Senhor possa sempre nos fortalecer e colocar em nosso coração o amor ao próximo e ser sempre agradecido ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. E a gente hoje vai ver uma linda história que fala desde pequeno. O nosso versículo é de Josué 24:15. Quem se lembra? Josué 24:15. Ele fala assim: lembrou? Então vamos lá? Eu e a minha casa
serviremos ao Senhor. Haja o que houver, a que tempo for, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que isso possa ser uma realidade na nossa vida. Louvar ao Senhor. Mesmo diante das dificuldades, no momento de tristeza, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Nós vimos dentro dessa nossa série sobre as famílias, várias famílias. Umas com problemas, outras com coisas até sérias, de vidas serem tiradas, outras de vidas serem poupadas, outras de uma trama entre irmãos, outras de assassinato entre os próprios irmãos, outras de viver o desafio de aceitar o convite do Senhor. Então aqui a gente viu aquela primeira família. Que história da Bíblia você lembra? Eu tenho várias lembranças de história que eu ouvi, eu também li, eu vi as histórias contadas da Bíblia. Adão e Eva, nós lembramos do primeiro jardim, os nossos primeiros pais. Depois, mostrando essa, quem vocês se lembram? Isso, Noé. Noé construiu a arca, aquele barco grande, né? E Deus prometeu, através desse arco-íris, esse arco colorido, que jamais destruiria a humanidade com dilúvio novamente. Se eu mostrar essa imagem para vocês, do que vocês se lembram? O pai da fé, Abraão, com a sua esposa Sara, que já avançada na idade, tiveram um filhinho chamado Isaque. Vamos ver o que mais vocês se lembram? Quem será que se lembra dessa história? Os 12 irmãos, os filhos de Jacó. E dessa figura, quem se lembra? Olha, muito bem. Quem falou José acertou. Foi quando Jacó deu essa túnica linda, maravilhosa, que causou intrigas, né? Ciúmes entre os irmãos, que ele deu para o seu filho José. Deixa eu ver mais uma. Ó, Jesus chamando os dois irmãos pescadores para ser discípulo, ir junto com ele, pregar a palavra, falar de Deus às pessoas. E hoje nós vamos falar de duas mulheres e uma criança, um menino. O nome dessas duas mulheres era Eunice. Essa senhorinha era a avó, Lloyd. E esse pequeno garoto é o Timóteo. Então, nós temos a mãe de Timóteo, chama-se Eunice. A avó de Timóteo chama-se Lloyd. E olha o que elas estão fazendo. Timóteo, desde pequeno, ele sempre gostou de estar junto com a sua mãe e com a sua avó, ouvindo as histórias, aprendendo as histórias do povo de Deus, aprendendo quão importante é trabalhar nas coisas, nas obras do Senhor. E ele, quando cresceu, ele era muito amigo de Paulo. Paulo foi um dos maiores pregadores, missionário, aquele que leva a palavra de Deus. Paulo, ele era perseguidor de cristão. Ele não gostava das pessoas que falavam de Deus. Até que um certo dia, ele foi para um caminho e de repente uma luz forte apareceu e ele caiu no chão. E a partir dali, ele foi levado para a casa de Ananias. Deus já estava preparando tudo para que Paulo fosse o seu missionário. E Paulo, então, era amigo dessa família. Ele era amigo de Timóteo. E quando Paulo, ele foi até a casa de Timóteo, ele falou assim: Timóteo, você é um menino muito bom. Você cresceu ouvindo as coisas de Deus. Você foi chamado, você foi escolhido. Você vai viajar comigo e nós vamos levar essa palavra de Deus para muitos outros povos que precisam.
E ele não negou, mas que depressa juntou suas coisinhas, colocou sua roupinha no saquinho, despediu da sua mãe e da sua avó e foi-se. Foi junto com Paulo ser um missionário, falar da palavra de Deus. E a palavra de Deus, Paulo gostava tanto de Timóteo que ele vivia encorajando. Tanto que aqui na nossa Bíblia, lá no Novo Testamento, que é mais para o finalzinho aqui da Bíblia, nós temos duas cartas. Primeira Timóteo e segunda Timóteo. Paulo escrevendo para o Timóteo. Ora, agradecendo pela ajuda, ora, encorajando ele a não desanimar, a não perder a fé, não perder a confiança, porque ele sabia o quão difícil era falar de Deus, principalmente para aquelas pessoas que não acreditam, ou para aquelas pessoas que zombam. E Paulo passou uma vida muito complicada. Paulo foi preso, foi açoitado, sofreu naufrágio no barco que ele estava, afundou, ele foi perseguido, ele tinha que fugir para não ser morto. Isso tudo por conta da palavra de Deus. E Jesus já tinha falado isso, né? Deus já falou isso para Paulo, que ele ia ver o quanto era o sofrer pela causa do Senhor Jesus. Mas que ele tivesse bom ânimo, que Deus estaria sempre com ele. Assim como ele está comigo, como ele está com você. Às vezes, no nosso momento de dúvida ou no nosso momento de tristeza, naquela angústia que às vezes o nosso coração está, que dá aquela vontade de chorar, desanimar de tudo, Deus fala assim: calma, aquieta o teu coração. Eu sou o teu Deus. Eu te tomo pela minha mão direita, te sustento, te ajudo. Permaneça firme. Então, essas palavras que Deus foi falando, né, para Paulo, e Paulo replicava isso para as outras pessoas através das suas cartas, exortando a largar o pecado, se alegrando porque as pessoas estavam louvando, agradecendo a Deus. Então, ele teve um papel muito importante nesse crescimento da palavra de Deus, nesse crescimento da evangelização, da ministração da palavra e do amor de Deus. E a gente viu então que Timóteo, desde pequeno, aprendendo as belas lições da Bíblia, com a sua mãe Eunice, com sua avó Lloyd. Quando ele se tornou um jovenzinho, ele recebeu um convite muito importante para sair numa viagem missionária, falar do amor de Deus às outras pessoas. E por onde eles passavam, nas ruas, nas praças, onde ele estivesse, tanto Timóteo quanto Paulo ficavam com as pessoas, falando desse amor de Deus, falando do arrependimento, falando do perdão que elas deveriam pedir. E elas teriam essa oportunidade do arrependimento e que Deus estaria fazendo algo especial nos seus corações. Assim como eu e você, na nossa vida, no nosso coração, nós precisamos ter algo especial aqui dentro, que é a presença de Jesus. 5 letrinhas tão pequenininhas. 5 letras maravilhosas, quem são? 5 letras maravilhosas, quem são? J-E, S-U-S, J-E, S-U-S, J-E, S-U-S de Jesus. J-E, S-U-S, J-E, S-U-S, J-E, S-U-S de Jesus. E é esse Jesus que a gente compartilha. E é esse Jesus que a gente quer que esteja presente na sua vida, fazendo algo especial, fazendo algo diferente e principalmente abençoando a nossa família. O como é gostoso nós aprendermos das lições da Bíblia. O como é gostoso a gente olhar para uma imagem ou para uma figura e lembrar de algo especial que aconteceu, que seja na nossa vida ou na vida daquelas pessoas. Que nós possamos sempre, então, olhar para Jesus, não nos desviar nem para a direita e nem para a esquerda, firmemente. E desde pequeno, você tem uma missão especial. Você não nasceu apenas para existir. Você nasceu para adorar ao Senhor. Em tudo, dai graças.
Descobre o seu propósito. Você existe, você é um ser especial e você tem valor, porque o Espírito Santo se move em você. O amor de Deus está em você. Ninguém existe por um acaso. Ah, por que eu existo? Encontre-se com Deus. Essa resposta só Deus vai dar para você. Mas algo especial nós já sabemos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Ao próximo como a ti mesmo é nosso dever de fazer. Então, estender a mão ao próximo, ajudar, socorrer. E sempre crendo de que Deus tem algo especial para aquele que o ama, para aquele que o busca. Ele sabe do que você precisa, mas sabe o que acontece? Ele está esperando você buscar. Ele está esperando você pedir. Cada um faz a sua parte. Eu faço a minha. Estar com vocês falando do amor de Deus. Mas você tem que fazer a sua parte. Buscar a Deus e descobrir por que você está aqui neste mundo. Nós não pertencemos aqui. Nós pertencemos ao lar celestial que Deus preparou para mim e para você. Nessa mansão celestial, a nossa vida não é aquilo, é passageira. E um dia nós estaremos presentes neste lugar maravilhoso. Porque o céu é um lugar maravilhoso. E a palavra de Deus fala que lá não tem choro, não tem tristeza. Vai ser só alegria, vai ser júbilo, vai ser festa. E nós queremos estar juntos, festejando e louvando ao Senhor. Por isso que é importante nós, desde pequeno, desde cedo, aprendermos as lindas histórias da Bíblia, que fala do amor de Deus. E é este amor que a gente, pegando aqui, é este amor que a gente compartilha. Essa palavra de Deus que abre os nossos olhos, nos faz enxergar as maravilhas que Deus tem para mim, que Deus tem para você. E é através desse amor que Deus demonstrou, trazendo Jesus para essa terra, para morrer, mas também ressuscitar, para mostrar o poder de Deus e o quanto Ele se importa com cada um de nós. Porque nós somos feitos filhos de Deus através de Cristo Jesus. E isso não foi à toa, isso não foi em vão. Por que você existe? Por que você precisa aprender das coisas de Deus? Descubra o seu propósito nessa terra. Busca o Senhor e Ele vai te dar essa orientação. Vamos fechar os nossos olhos? Deus, muito obrigado porque o Senhor é quem nos orienta. Obrigado pela Tua palavra neste momento, que ela, Deus, possa encontrar um lugar especial no nosso coração e que nós não existimos por um mero acaso, mas cada um de nós tem um propósito neste mundo. Ajude-nos, ó Pai, a fazer a Tua vontade, a ter um coração grato diante de Ti, mesmo diante das dificuldades. Ajude, ó Deus, as nossas famílias a estarem unidas, a superar as dificuldades, porque em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores e aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Mas que o Senhor possa também nos ajudar e nos fortalecer no amor. Por isso nós te louvamos e nós te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja e faça-se presente na tua casa, abençoando a tua família, guardando, protegendo, livrando de todo mal. Beijo. Fique na paz do Senhor.